Querido, algo me cutucou essa semana que passou e eu fiquei com essa mensagem na cabeça. Preguei uma mensagem quinta-feira sobre fluxo. Quem sabe ia trazer hoje, mas o Espírito Santo me direcionou a outra coisa. E eu gostaria de compartilhar com vocês algo que a Bíblia fala que nós não devemos deixar apagar. Tem muita coisa que na caminhada a responsabilidade é minha e é sua. Não tem como você jogar para outra pessoa, é sua. Tem coisas que não é nem Deus. Deus sabe todas as coisas, Deus tem todo o domínio, todo o governo, mas a responsabilidade é minha e sua. E lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19 ou 16, afirma que, olha aí, versículo 5, 19, não extingais o Espírito. Eu gosto da Almeida Revista Atualizada. Depois você pode trocar a versão, mas pode deixar isso aí. Depois você troca, Almeida Revista Atualizada. Olha só, não apagueis o Espírito. É uma chama. A Bíblia diz que eu não devo apagar, não devo extinguir, não devo colocar em extinção o Espírito na minha vida. Deus é tão forte, meu irmão. Sabe o que é interessante? Você pode me ignorar, mas eu não deixo de ser quem sou. Agora, os meus efeitos na sua vida, eles são anulados. Eu continuo sendo o mesmo Lucas e tendo a abertura de fazer o estrago que tenho para fazer naqueles que abrem o coração para me receber. Agora, Deus não. Deus é o legítimo cavaleiro. Ele está te dando um conselho, ele está falando assim, não me apague de você. Mas apagar Deus, sim. Não me apague de você. Não apague a chama que eu estou dentro de você. Isso é tão interessante, gente, que me remete que o Espírito é como um fogo. Eu sempre tenho que ficar botando lenha na fogueira. É o tempo todo para aquilo ficar aceso em mim. A palavra de Deus diz que no Velho Testamento, que são a sombra das coisas que estariam por vir no Novo, a Bíblia diz que havia uma chama no altar que representava o Espírito de Deus e era a função do sacerdote manter aquela chama acesa. Ou seja, é função daqueles que são chamados para obter o Espírito Santo de Deus dentro, obter esta chama acesa. Pastor, o que é o sacrifício que é oferecido nesta chama? Eu e você, a nossa vida. Romanos 12 diz que nós devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo. O que tu faz com o sacrifício? Coloca no fogo do Espírito. Ou seja, eu vivo uma vida me resguardando, me pautando para poder ser oferecido ao próprio Deus como sacrifício. O meu viver, o meu pensar, o meu agir, eu tenho que estar alimentando aquele fogo para que ele fique aceso. Querido, assim é com pessoas. Se você fica muito longe de alguém, o fogo vai apagando. Se você fica muito longe de algumas práticas, o fogo vai apagando. E o grande perigo, querido, é que, ao mesmo tempo que Deus é um fogo sobre nós e quer que nós estejamos acesos, a Bíblia fala que também Satanás produz um tipo de fogo. Isso é tão real que os filhos de um sacerdote uma vez foram oferecer sacrifícios a Deus. E Deus os matou. Como assim, pastor? Deus os matou. Sabe por quê? Porque eles foram produzir um fogo estranho. Um fogo que não era o fogo de Deus. Querido, Satanás sempre tenta fazer com que nós nos apeguemos a um fogo que não vem de Deus. Nos pegamos a uma verdade que não vem de Deus. E normalmente, quando esse fogo apaga, ele cega a gente. Só que não é uma cegueira, escute, não é uma cegueira que simplesmente vem e você já não está vendo nada. Não. Simplesmente você para de ver o que tinha que ver. Você começa a fazer o normal como se fosse absurdo. E você vê que literalmente a pessoa está perdida nas práticas dela. Ela já não está entendendo mais nada que Deus tem na vida dela. Ela está totalmente corrompida, ela está viajando, mas ela não enxerga. E isso é alguém que perdeu a chama. Só que na convicção dela, ela acha que está vendo. Agora, o interessante de tudo isso é que a gente percebe a essência do maligno de Satanás desde o Éden. Quando Eva está olhando para aquela fruta, a Bíblia diz que a fruta era desejosa de se ver e parecia que era muito gostosa. Ou seja, através da visão e de conversa, Satanás fez com que ela comesse aquela fruta. E quando os dois comeram aquela fruta, ambos se viram nus e envergonhados. E a pergunta de Deus para o casal foi a seguinte: quem contou para vocês que vocês estavam nus? Sabe o que é interessante, gente?
Satanás vive acendendo fogo em nós, contando mentiras que nós aceitamos como verdades e pautamos a nossa vida naquela mentira. Isso foi tão sério que eles foram se proteger com folhas de figueira, se blindar, porque escutaram uma mentira de Satanás e tomaram aquilo como verdade. O que eu vim dizer para você hoje, Tido, tenha o zelo de não apagar a chama de Deus. Porque Satanás não é que ele quer apagar para te cegar, não. Ele quer que você pare de olhar para aquilo que Deus mandou você olhar. E você passa uma vida despercebido, como se o santo sagrado não existisse. Eu acho muito interessante, a Bíblia me conta a história de uma família sacerdotal que ficou com a Arca da Aliança por mais de 20 anos na casa deles. Gente, quem é judeu entende o que eu estou querendo dizer. É um instrumento que simbolizava a presença de Deus. Esse instrumento, quem tocasse nele morria. Esse instrumento, quando o povo ia à guerra, o povo estava em menor número, e eles colocavam a Arca da Aliança na frente e cantavam louvor com essência de coração. Deus dava vitória sobre qualquer que fosse o inimigo, independentemente da estratégia. E essa mesma arca, esse objeto que simbolizava a presença de Deus, ficou por 20 anos na casa de Abinadab. E um belo dia, esse casal, esses jovens, pegaram para carregar aquela arca, e o boi tropeçou, eles meteram a mão na arca e morreram. Sabe por quê? Porque a chama apagou. Perderam a visão. Simplesmente estavam tratando aquilo que era muito santo, aquilo que era diferente como comum. E o recado que eu vim dizer para você aqui, gente, é que em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, diz que há um príncipe, há um Deus deste século. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, diz que há um príncipe, há um Deus neste século, e ele está cegando o entendimento de muitos. Cegando o entendimento de muitos. Então, olha para a pessoa do seu lado, cuidado. Porque apesar de você ter olhos, talvez você esteja cego. Sabe o que é interessante? Quando a gente lê Eclesiastes 3, é muito lindo, porque você vê ele sendo postado hoje no Instagram, tanto em momentos bons quanto momentos ruins, né? É aquele Eclesiastes que diz, há tempo para todas as coisas. Há tempo de arrancar, há tempo de plantar, há tempo de abraçar, há tempo de deixar de abraçar, há tempo de sorrir, há tempo de chorar, há tempo de se alegrar, há tempo de ficar aflito, há tempo de não sei o quê, tempo de jantar, há tempo de almoçar, há tempo longe da tarde. Então, há tempo para todas as coisas. Só que tem uma frase muito interessante, que significa que tem vários tempos ali. Tem uma frase bem interessante que diz assim, há tempo para todo propósito debaixo da terra e cabe ao sábio discernir o tempo, enxergar o tempo que está vivendo. Quem enxerga o tempo e o momento da economia, meu irmão, e aproveita aquilo de fato enxerga, usufrui e surfa em algo muito legal. Quem enxerga o tempo de Deus para a vida dele, aproveita aquilo e usufrui também de maneira muito legal. Quem enxerga que apesar da porta ser bonita, não é o momento, não é para ele e não vai, também é sábio. Então estou dizendo que tempo existe para tudo e o tempo todo. A questão toda é que o sábio sabe qual é o tempo dele e consegue discernir se aquilo é para ele ou não. E o interessante na Bíblia, querida, e por que eu estou falando isso? Porque eu estou falando a um público inteligentíssimo. Estou falando a pessoas que estudam, pessoas com muita informação. E eu vou dizer, cuidado para não estar cego. Porque a Bíblia fala de um homem que, chamado Davi, matou gigante. Fez proezas, pegou um monte de amargurado e levantou os caras viraram valentes de Davi. Era amargurado, endividado, Davi chegou naquela turma e transformou ele em heróis. Davi uma vez teve a oportunidade de matar 2 vezes o rei que lhe perseguia, e ele falou, eu não posso matar esse rei que está me perseguindo, porque eu tenho visão espiritual, chama acesa. A minha chama está acesa. Eu não olho para esse homem e vejo que ele é só um homem que está me perseguindo. Eu olho para esse homem e vejo que Deus escolheu ele. Por Deus escolhê-lo, eu não vou matá-lo, mesmo que ele me persiga. Chama espiritual acesa. Mas esse mesmo homem, querido, quando começou a ser grande entre aspas, porque quando você vê aquela carta de Apocalipse, a igreja de Laodiceia, Deus está falando o seguinte para eles, ei, vocês estão ricos, com roupas bonitas, mas eu vou dizer uma coisa, achando que está enxergando bem, para mim vocês estão pobres, cegos e nus.
Vocês estão achando que está tudo bem. Na visão de vocês. Vocês têm certeza, porque vocês olham a conta bancária e ela está cheia. Vocês enxergam daqui e leem a placa dos carros que está lá longe. A vida de vocês está muito boa. Vocês têm o que vocês querem. As roupas são as melhores. Mas quando eu olho para vocês, vocês estão mal vestidos, vocês estão fedidos, vocês não estão enxergando direito e vocês estão pobres. A sugestão que ele dá à igreja de Apocalipse é: compre ouro refinado de mim. Ou seja, um povo inteligente, um povo instruído, um povo que transitava nas escalas altíssimas da sociedade, estava cego. Aos olhos de Deus, eles não eram aquilo que eles achavam que eram. E esse é o sentido real da vida, é eu saber quem de fato eu sou, não quando perguntam: e aí, Lucas, quem tu és? Não. É quando Deus diz quem eu sou. Deus fala na palavra quem Ele quer que eu seja. Mas para você saber quem você é, Deus é que tem que te falar. É por isso, gente, que o ápice da Santa Ceia, que é o mandamento que nós temos no cristianismo, diz: analise, pois, o homem a si mesmo, e aí você participa de uma aliança com Deus. Primeiro, uma análise interna. Quem eu sou? Livre do teu status. Livre, conversava com um amigo meu semana passada, eu estou nessa posição, eu estou, mas eu não sou. É isso aí. O que você de fato é. E além de não se dar a nomenclatura do que você está fazendo, é de fato saber quem você é. E, aliás, não só saber quem você é, mas quem Deus te vê aqui e agora. Isso é mais profundo ainda. Sabe, gente, esse homem Davi, que eu estou falando para vocês, ficou grande. E é um perigo ficar grande, gente. É um perigo. Porque quando ganhava pouco, qualquer comida era boa. Ganhar um pouquinho melhor já não é tudo que é bom. Quando não tinha, qualquer coisa servia. Quando não era tão fácil, qualquer pessoa era bem-vinda. Agora tem muito filtro. Agora tem muita pomposidade. E esse homem que antes dormia em cavernas e agora dorme com várias servas e concubinas e escolhe a mulher que quer a qualquer momento, esse homem humilde que tocava harpa foi esquecido pela família inteira da Davi. Agora está no palácio. Ele ficou grande. E, pasmem, ele parou de enxergar. Um homem segundo o coração de Deus, ele parou de enxergar. Ele parou de ver as coisas como as coisas são. Pastor, prove. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1. Olha o que fala acerca do rei Davi. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra. Repete comigo, vamos lá, para tu acordar, é um culto. No tempo em que os reis costumam sair para a guerra. Até aí. Enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou no tempo que o rei tinha que ir à guerra. Versículo 2. Uma manhã, madrugada, noite, tarde. Uma tarde, levantou-se Davi. A Bíblia é incrível, né? Uma tarde, 2 horas da tarde, a noite foi longa, né? Muito vinho, muita loucura. Galera na guerra, eu aqui, na boa, comendo bastante. Eu guerreava antes, falando para os caras que ficaram lá, eu guerreava um monte, rapaz. Eu já matei gigante. Uma vez tinha um cara de 4 metros, eu metia pedra nele. Saul tentava me matar, eu dava rolê nele e perseguia. Podia matar 2 vezes aquele cara e eu perseguindo. E agora eu estou tomando vinho aqui enquanto a galera está na guerra. Num tempo que o povo estava na guerra. Eu estou aqui e eu levanto e é tarde. Eu levanto a hora que eu quiser porque eu sou rei. Levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho, era muito formosa. Versículo 3. Davi mandou perguntar quem é aquela mulher. Disseram, é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então Davi enviou mensageiros que a trouxeram, ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da imundícia, voltou para sua casa.
a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Meus irmãos, alguém aqui perdeu a chama. Alguém aqui parou de enxergar. E Satanás blindou para que de fato ele não visse. É igual a pessoa que você traz no culto, acontece 1000 coisas para não vir. Quando ela vem, o cansaço toma conta dela, ela começa a dormir. É aquela pessoa que você faz de tudo e quando ela diz que vem, algo acontece e sempre bloqueia a pessoa, sempre dá um problema. É Satanás, é o mundo espiritual tentando apagar a chama e você, se você não discernir, ela apaga mesmo, ela acaba. E o engraçado de tudo isso, meu irmão, é que Davi, de fato, cego, para resolver esse problema, ele pega e chama porque essa mulher tinha marido, o nome era Urias, era um soldado muito leal a Davi, chama Urias e fala: ô fulano, Urias está lá na guerra, chama Urias que eu vou trocar uma ideia com ele aqui. Ele engravidou a mulher de Urias, estava passeando, devia estar na guerra, não discerniu o tempo, estava cego, e continua cego. E nisso, Urias chega até ele, e ele fala: Urias, vem aqui beber, você é um baita de um funcionário, você é um baita de um soldado, toma uns tragos aqui comigo, vai dormir com a tua mulher, você merece, vai lá dormir. Ele fala: Senhor, eu não posso dormir com a minha mulher, está lá todos os meus colegas no campo de batalha, dormindo em tenda, céu aberto, como é que eu vou dormir com a minha mulher? Eu não posso, isso é falta de lealdade com eles. E Davi dentro: rapaz, fala comigo, alguém que enxergava. Meu irmão, quem não enxerga, nunca vai poder entender quem enxerga. Em terra de cego, quem tem o olho é rei. Urias enxergava. O que Davi parou de enxergar, porque ficou grande. Porque ficou grande. Então, ele não vai. E Davi tenta embebedar o cara, tenta dar vinho, acabou que o cara... Ele pensa: não, agora esse cara vai lá, leva ele para casa dele. O cara: não vou para casa. Não. Bêbado, caiu e dormiu no lugar em que os servos dormiam. Dia seguinte, Davi cego, faz um bilhete dizendo para o seu general Joabe: Urias vai chegar aí, bota ele na frente da batalha, quando os inimigos virem, você dá uns passos para trás e deixa ele morrer lá. E ele pegou e deu na mão de Urias: Urias, entrega essa carta para o general. Cego, um homem segundo o coração de Deus, entregando a sentença de morte para o cara que ele adulterou com a mulher do cara, tentou embebedar o cara, sacanagem, botou na mão dele e disse: você vai levar a tua morte. E o cara levou a morte, fielmente entregou para o general, sem nem ler. Porque se lesse, meu irmão, não sei se teria essa história para contar. E o cara morreu. E nisso, meu irmão, uma coisa muito interessante, que me chama a atenção, é que Davi pega a mulher do cara e casa com ela. E fica como um bonzinho da história. Um dos meus soldados morreu, eu vou casar com essa mulher e deixa que eu assumo o filho dele. Vai ficar aqui comigo, vai ser meu filho. Mas sabe o que é o negócio? Para Davi estava tudo certo, porque pela ótica dele, ele consertou tudo. Pela ótica de Abraão, quando ele pega Agar e tem um filho com Agar, Abraão consertou tudo. Pela tua ótica, eu e você, nós consertamos muita coisa do nosso jeito. Está faltando parceria dentro de casa, você dá um presente. Mas você não dá palavra, você não dá seu tempo. Você constrói casa, mas você não faz um lar. Você está cego. Você bota os botox, né? E fica bonito, mas está podre por dentro. E Davi estava assim, porque ele era grande, parecia grande. Só que o verdadeiro grande sempre entende que precisa de Deus, porque ele de fato é grande perpetuamente. E nós voltamos um dia sempre ao pó. E aí, meu irmão, acontece que aos olhos de Davi estava tudo certo. Agora tinha aos olhos de uma pessoa que não estava. Está lá em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 27. Olha só. Várias óticas. Na ótica de Davi, eu resolvi o problema. Na ótica de Deus, passado o luto, Davi mandou buscá-la e trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz a um filho. Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do... Porque Deus não vê como o homem vê. Davi estava vendo: matei a pau, sou o cara, sou o rei, grita em meu nome.
E Deus olhando, trouxa. Trouxa. Vai pagar. Vai pagar. O interessante, gente, é que a pessoa que está cega, ela não perde uma habilidade. Olha para o lado do teu irmão com um olhar vesgo e fala, tem uma habilidade que você nunca vai perder. Sabe qual que é? Falar dos outros, irmão. Sabe por quê? Tem uma imagem aqui, cadê a imagem? Lá em Mateus 7, Jesus fala que é... Está aparecendo na TV para a turma aí? Olha aqui, ó. Isso aqui é o que Jesus fala, ó. Tu tá com uma trave no olho e tu tá apontando cisco no olho do teu irmão. É essa figura, gente, uma trave mesmo. É mais ou menos assim. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que Deus quis repreender Davi. Só que muitas vezes, esse é o nosso problema. Eu não posso chegar e falar, ô fulano, aquilo que você fez, não se faz. Está errado, porque você não sei o quê, isso aí não é coisa de homem fazer, isso não é coisa de mulher fazer, não dá. Porque você é grande, é difícil. Mas se você aponta alguém, e a pessoa, aí tu fala, por que tu fez aquilo então? Aí tu... Melhor coisa é mostrar o outro, porque quando você enxerga o outro, você enxerga você, é mais fácil ver, né? Então é a habilidade que a gente nunca pede, julgar o outro. O profeta Natan chegou até Davi e falou, Davi, deixa eu te contar um caos aí. Pode deixar a minha imagem agora, não precisa deixar a foto da galera ali, não. Na TV, eu tô de olho lá. Assim, ô Davi, deixa eu te contar uma história. E ele fala, fala, profeta, conta a história. Seguinte, irmão, tinha um cara aqui que tinha muita ovelha, muito gado. O cara era muito rico. Sim, fala. Aí o seguinte, chegou um amigo dele, que visitava a casa dele para ficar na casa dele. Tá, e daí? Não, e daí que do lado dele tinha um vizinho. O cara era muito pobre. Em relação a esse outro, o cara não tinha nada. Eles comiam bem pouquinho. Aí um dia, com muito esforço, eles compraram um cordeirinho. Sim, bem pequenininho. O filho do cara brincava com o cordeirinho. A Bíblia usa esse detalhe, que o cordeirinho ia no seu dono e dormia nos braços do seu dono. É porque era o único cordeirinho dele. Dormia nos braços dele. Já o outro não tinha, era tanto cordeiro que o outro não, era tão especial para ele que dormia no colo dele. Olha o que aconteceu. O visitante chegou na casa dele, do cara que tinha muitas posses, ele foi lá e pegou o cordeirinho do outro vizinho, matou, carneou e comeu aquela noite. Fez isso? Assassino, tranqueira. Esse cara tem que morrer e tem que restituir 4 vezes mais esse cara que fez. Aí Natan falou assim, esse cara é você. Você fez isso quando pegou a mulher de Urias. Você fez isso quando você mandou matar o cara. Você fez isso. Sabe, gente? A gente tem que aprender a discernir o nosso próprio erro. A gente tem que aprender a orar todos os dias, pedindo, porque há um príncipe trabalhando, meu irmão, e está fazendo um belo trabalho. Basta ver o mundo aí fora. Satanás está fazendo um belo trabalho. Um belo. E ele tem a missão de cegar você, fazer você olhar de outra forma, fazer você achar o absurdo comum, fazer você desprender das coisas de Deus, fazer você se desprender de bons costumes, para se aventurar. E o engraçado de tudo isso, gente, é que Deus sempre abre os olhos. Quando você vê Agar está andando e o filho dela está chorando para morrer, ela chorando para morrer, a Bíblia diz que Deus abre os olhos dela, no último momento, e ela vê um poço do lado dela. Sempre na ótica de Deus, o que você está vivendo pode ser totalmente diferente do que a realidade. E tem gente com realidade distorcida. Meu irmão, tem histórias que eu pergunto à pessoa, a pessoa começa a contar, escuta. Aí eu vou ver a história de fato, eu falo, mas essa pessoa está falando de outra pessoa, de outra história, pessoas com realidades distorcidas, pessoas acreditando em mentira. Eu quero que você ore em tudo que você for ver, em tudo que você for fazer, em tudo que você for pensar, pedindo a ótica de Deus. Porque sua ótica pode estar manipulada acerca de alguém, acerca de alguma situação e acerca de si mesmo. Naamã, irmão, leproso,
foi até Israel pedir cura para o profeta falou, mergulha no rio 7 vezes lá, no Rio Jordão. Olha o que o cara fala, leproso, já saiu viajando dias para chegar em Israel e para falar para o cara, o quê? Tu acha que eu, general da Síria, vou mergulhar num rio sujo desse? Por que você não mandou mergulhar num rio bonito lá da minha cidade? E aí, o cara é leproso, meu irmão. O cara estava morrendo. O cara não podia ter contato com ninguém. Mas, na ótica dele, ele era o general sírio. O general sírio era grande. Está na hora de nós reconhecermos quem de fato nós somos. Dependentes totalmente de Deus, exclusivamente do Senhor, necessitados da sua graça, decaídos da glória de Deus e levantados por intermédio de Jesus Cristo. A Bíblia diz que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Meu irmão, e se a gente não perceber isso, eu acho interessante quando o salmista Davi, lá no capítulo 19, versículo 12, ele diz, quem é que pode discernir os seus próprios erros? Quem é que pode? Você tem que estar inspirado por Deus para ver os seus próprios erros. Meu irmão, eu trabalho com gente. Ninguém gosta de ouvir que está errado. Ninguém. Quantos gostam de ouvir eu estou errado? Mentira, irmão. Você não gosta, não. É um trabalhar. Por quê? Cegueira, meu irmão. A gente prefere a cegueira. Como é difícil aceitar que você está errado. Que você precisa mudar. Meu irmão, e o engraçado, a gente vê um monte de gente que tem que mudar. Só que se a estatística é verdadeira, possivelmente eu estou no bolo que tenho que mudar. Eu estou no bolo que tenho que me aprimorar. Sabe? Muitas vezes a gente vai se acostumando com algumas coisas. E a Bíblia diz que tem algumas coisas que nós temos que procurar e fazer festa quando acha. A Bíblia fala da história de um homem que tinha 100 ovelhas. Ele está caminhando, ele perde uma ovelha. E ele para tudo, guarda as 99 e vai atrás da 100ª que se perdeu, acha a 100ª, traz, chama os amigos e comemora. Meu irmão, nós estamos perdendo coisas na vida e nós estamos deixando ir. É um tempo em casa que passou 2 horas, está todo mundo aqui? Desligou, sono, dormir. E aí passou, você perdeu. Ache o que você está perdendo, chama os amigos e comemora. Porque a maioria está perdendo e não está dando bola. Sabe por quê? Porque tem outras 99 na tua cabeça. Cegueira. A Bíblia fala de uma história de uma mulher que tinha 10 moedas. 10 moedas. Ela perde uma moeda. A Bíblia diz que ela para tudo, move os móveis de lugar, porque perdeu uma moeda, move os móveis de lugar, limpa, varre até achar aquela moeda perdida. E quando ela acha, ela chama todo mundo e comemora. Eu estou falando hoje que talvez algumas coisas se perderam e Deus vai te trazer a memória aí. Algumas velhas práticas que são importantes se perderam. Algumas coisas bonitas não estão sendo ditas. Algumas atitudes maravilhosas foram perdidas, não estão sendo feitas, não estão sendo realizadas, porque foi perdida. Hoje Deus manda você varrer essa casa e procurar aquilo que foi perdido. Porque é muito fácil ficar cego. Em Lucas capítulo 18, a Bíblia fala de um homem, um fariseu e um publicano. Talvez hoje você ache que não faz sentido nenhum, um fariseu e um publicano. Explico. O fariseu era o religioso da época. O fariseu era o cara que você ia falar assim, não, aquele é pastor, ó. Ele é santo. Esse homem é cheio de Deus. O fariseu era esse. E publicano, meu irmão, era o cobrador de impostos, né? Publicano era o cara que se vendeu a Roma, era o judeu que se vendeu a cobrar imposto dos próprios judeus. Publicano era o pecador, é aquele que não soube suportar a sua religiosidade. E a Bíblia diz que o fariseu subia para orar e dizia, Senhor, eu não sou como esse publicano, eu dizimo tudo que tenho, eu faço tudo certo, eu obedeço seus mandamentos. E a Bíblia diz, olha o termo que a Bíblia usa para esse cara, orava de si para si mesmo. Mas sabe o que é interessante? Que se você chamasse aquele fariseu, você falasse, e aí, cara, como é que foi a oração para você mesmo? Ele ia falar, tá louco? Orei para Deus. Só que a Bíblia está dizendo, você não orou para mim, você orou para você. Você falou o que você faz. Você falou o quanto você é bom. Você falou o quanto você é o cara. Você falou o quanto você pode.
E quando eu descubro que a oração que foi recebida do cara que entrou lá dizendo: tem misericórdia de mim, pecador. Eu não consigo sozinho. Eu preciso de ti. O nome Jesus, meus queridos, é Salvador. E ele só pode ser invocado para aqueles que se sentem perdidos. O grande problema, querido, é quando eu acho que eu não estou perdido. Ou nem tenho possibilidade de me perder. A Bíblia diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Porque muitas vezes tem caminhos que tu trilhou, que tu acha que é de vida, mas a Bíblia também fala que no final é morte. Hoje, querido, eu vim dizer uma coisa: viva na dependência do Espírito Santo de Deus. Não conte com a tua força, não conte com a tua habilidade. Quem me mantém de pé é Jesus. Quem mantém a minha casa de pé é Jesus. Quem mantém a minha verdade funcionando, a cabeça certinha, é o Espírito Santo de Deus. Porque em mim e em você não tem nada valor. A Bíblia diz que ele depositou um tesouro em vaso de barro. Não comece a achar que o tesouro é o teu barro. O tesouro é aquilo que ele colocou em você. E a partir do momento que você começa a valorizar demais o teu barro, esqueci que na verdade o tesouro é ele em você, vai dar problema. Porque você não é de ouro, meu irmão. Se tu cair, tu é barro, tu quebra. Agora o tesouro dentro de você não quebra. Eu vim dizer uma coisa. Está na hora, querido, de você acender essa chama e começar a ver como Deus vê. Começar a ver como Deus vê. Porque se aconteceu com Davi, se aconteceu com o fariseu que é religioso, se aconteceu com Agar, que recém tinha recebido uma promessa, é possível que aconteça comigo e com você. A gente ande de maneira absurda, achando que é comum. Nós andemos de maneira absurda, achamos que aquilo é comum. Se eu apagar todas as luzes dessa igreja aqui agora, vai ficar escuro, uma que outra luz vai ficar acesa, vai passar um tempo, vocês vão enxergar tudo. Sabe por quê? Porque os olhos se acostumam com a escuridão, meu irmão. Daqui a pouco você está vendo claramente. Fica com o olho aberto no escuro para você ver. Experimenta chegar em casa hoje, fica com o olho aberto no escuro. Bom tempo. Daqui a pouco você está enxergando tudo claro. Esse é um engano. Meu irmão, ninguém se engana porque quer ir para o caminho errado. Se enganam tentando ir para o caminho certo. Eu vim dizer uma coisa: pare de tentar o certo do teu jeito. Pare de fazer do teu jeito. Para de ir na tua força. Para de ir como você acha. Vai como o Espírito Santo de Deus quer. A Bíblia diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia fala: não negligencies o dom do Espírito que foi derramado sobre vós. Cabe a mim manter isso aceso. Cabe a mim não negligenciar. Cabe a mim querer ser guiado. Cabe a mim abrir a porta. Cabe a mim a decidir enxergar como Deus quer. Agora, querido, eu preciso reconhecer que talvez algo se perdeu no caminho. E todo dia, querido, eu peço: Senhor, me ajuda a ver como o Senhor vê. Porque muitas vezes eu estou vendo vida, e se é pelo Lucas, é morte. Fecha a porta, que não é para mim. Eu quero que abra, mas se não é minha, eu quero que feche. Isso vai te manter seguro, meu irmão. Isso vai te manter feliz. Isso vai te dar dias de paz. Se você parar de confiar na tua própria visão e entender que Deus está enxergando bem melhor. De vez de achar resolvi tudo, quem sabe o que você resolveu tudo, seja mal aos olhos do Senhor. Perigo de tudo estar bem. Perigo de tudo que eu faço acontece. O perigo de ser grande. Hoje eu oro para que as escamas caiam dos olhos e você possa ver como Deus vê.